Rita, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Eu acho que é uma oportunidade única. Para mim, foi uma oportunidade única, apesar dos desafios muito grandes que efetivamente nós tivemos que enfrentar. Em 2003, a Caixa estava numa situação depauperada, né? Sem praticamente nenhuma das suas funções com empuxo, né? com força. Né? Qualquer coisa que você imaginar, a Caixa estava em situação extremamente depauperada. Né? Ela, na verdade, estavam preparando para a privatização. Ela só não foi privatizada em 2002 porque estavam precisando dos recursos do fundo de pensão da Caixa e de outras instituições públicas para garantir a privatização tanto da Vale quanto de outras empresas. E foi um desafio muito grande retomar a iniciativa e o papel da Caixa, né? Porque a Caixa, para mim, foi uma experiência única, porque ela é uma instituição única, né? Pelo papel desempenhado ao longo de sua longa história, afinal, são quase 160 anos de vida, quanto pelo que ela podia e ainda pode fazer no presente e no futuro. Então, ela é uma instituição única. Nós estamos hoje vivendo uma situação de crise extraordinária, possivelmente a maior dos últimos 100 anos. E a Caixa está nisso. Nós estamos enfrentando uma recessão histórica. No segundo trimestre, agora, nós tivemos um crescimento negativo de 11%. Nós estamos com um desemprego massivo, e não é só a taxa de desemprego de 12 e pouco, 13%. Na verdade, estão faltando trabalhos para mais de 40 milhões de brasileiros. Então, nós estamos numa situação absolutamente única. E nós temos um governo paralisado, que não toma iniciativas no sentido de reduzir a desigualdade, de reduzir o desemprego, de reduzir a pobreza e de garantir crescimento. Nós vivemos, e isso faz parte da nossa história, um sistema financeiro muito concentrado. Né? Um sistema financeiro não somente concentrado, como concentrado em alguns poucos bancos, na maioria privados. E esses poucos bancos privados, ao longo do tempo, mostraram-se com pouco empuxo para garantir o volume de crédito, por exemplo. Né? Foi necessário que a Caixa estivesse presente para garantir o crédito. E não é só o crédito habitacional, né? É o crédito para as pessoas. Você precisou, na verdade, de um desempenho histórico da Caixa e de uma força maior a partir de 2003. A Caixa continua tendo um papel fundamental. E não somente agora, no momento de crise, para o pagamento do auxílio emergencial. Esse papel a Caixa está assumindo e está fazendo muito bem. E se não fosse a Caixa, seguramente a população brasileira e, sobretudo, a população mais pobre não teria acesso ao auxílio emergencial. Mas não é somente isso. A Caixa continua tendo um papel fundamental para auxiliar a saída dessa situação que nós estamos vivendo hoje. Para ajudar a sair dessa crise com políticas sociais, com políticas de desenvolvimento de outro tipo. E para que isso ocorra, a Caixa tem que
conseguir inverter a política que esse governo está desenvolvendo relativamente à economia, à sociedade em geral e, sobretudo, com relação à Caixa. Porque, para esse governo, eles só olham a Caixa como privatizada. E como a crise levou a Caixa a ter que desempenhar esse papel extraordinário no sentido do pagamento do auxílio emergencial, eles tiveram que inventar essa MP 995 no sentido de dividir a Caixa para garantir a privatização de partes da Caixa de maneira a favorecer esse processo de privatização. Já que, se não fosse feito essa divisão, dificilmente isso poderia ocorrer, dado o papel que a Caixa está desempenhando nesse momento de crise. Então, na verdade, nós temos uma situação onde é curioso, porque a Caixa está desenvolvendo essa atividade única e, ao mesmo tempo, ela vem sofrendo essa crítica e essa tentativa de destruição dessa história, dessa instituição. Esse governo, o governo Bolsonaro, eles estão tentando esse processo de privatização. Eu acredito que eles vão continuar tentando, apesar das dificuldades que eles estão enfrentando atualmente, né? Tanto assim que eles não estão conseguindo fazer nada. Eles falam que vão fazer uma política e não conseguem desenvolvê-la, né? Eles disseram que iam fazer uma política para a sociedade, apresentar ela nesses dias e não conseguiram. E você tem aí o teto de gastos que limita iniciativas desse governo. Portanto, os desafios continuam muito pesados para a Caixa e para a sociedade brasileira. E eu acredito que os funcionários da Caixa têm um papel muito importante no sentido de garantir e de mostrar o papel dessa instituição, mas a sociedade brasileira, o povo brasileiro, a população brasileira tem um papel também muito importante no sentido de impedir, no sentido de não permitir esse processo de privatização que afetaria a Caixa, mas também afetaria outras instituições, porque essa política de privatização do governo Bolsonaro, ela não visa somente a Caixa, ela visa o BNDES, ela visa outras instituições públicas. É isso. Maria Rita, espero que eu tenha podido levantar algumas questões. Obrigado.